Abrimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos lá. Atos, capítulo 8. Versículo 26 até o versículo 40. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Por favor, acompanhe com bastante atenção. Nós estamos meditando em alguns textos em sequência. É muito importante que você acompanhe a leitura da Bíblia em sequência e também o desenvolvimento das ideias das Sagradas Escrituras em sequência. Capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Vamos à leitura, prestem bastante atenção. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim lhe não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor, a Tua palavra poderosa e maravilhosa foi lida, Pai. E nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo é capaz de nos dar entendimento verdadeiro, somente o Teu Espírito Santo é capaz de nos fazer obedecer a Tua palavra e sentir, ó Deus, o Senhor falando realmente aos nossos corações. Nós imploramos a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que permita que o Teu Espírito, ó Deus, haja na Tua igreja nesta noite, nos ensinando, nos edificando, nos corrigindo, nos despertando, ó Pai, para a Tua palavra e para aquilo que Tu queres, ó Deus, para com a Tua igreja, a qual o Teu Filho morreu para salvar, e nós aqui estamos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, ó Deus. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos sabem, todos que estão aqui sabem sobre garimpar. O que lhe vem à mente quando você pensa em garimpar? Garimpo. Com certeza deve lhe vir à memória ouro. Certamente alguém pensou em ouro. Ou alguém pensou em pedras preciosas. Diamantes, quem sabe. Mas garimpo sempre você vai imaginar coisas valiosas, coisas importantes. E é curioso, porque existem alguns garimpos e algumas pessoas que saem para garimpar e eles gastam muito dinheiro. Compram máquinas pesadas, compram escavadeiras, compram caminhões e lá estão garimpando ouro e tiram toneladas e toneladas e toneladas de terra, e depois eles vão fazer a chamada lavagem. E quando eles lavam um tapete onde o ouro vai ficando, é curioso porque às vezes eles tiraram toneladas e toneladas e toneladas de terra, mas às vezes encontram 20 gramas de ouro, 30 gramas de ouro. E então aquele garimpo passa a ser algo que não vale a pena, porque se gasta muito mais do que você tira.
E não vale a pena então tirar toneladas e toneladas de ouro para 20 ou 30 gramas de ouro e gastar uma fortuna. Mas é interessante que alguns garimpeiros já encontraram uma terra superficial, uma terra bem superficial, e começaram a tirar aquela terra superficial à procura de ouro e encontraram os chamados veios de ouro. E ali, tirando pouca terra, encontraram toneladas e toneladas de ouro. Há alguns garimpos onde você tira toneladas e toneladas de terra e tem apenas algumas gramas de ouro. Enquanto outros garimpos você tira pouca terra e na verdade você encontra toneladas e toneladas de ouro, como já tem na história dessa nossa terra. Os textos bíblicos são como um garimpo onde você tem pouca terra, mas muito ouro. Os textos bíblicos são assim. Basta que você observe com bastante atenção os textos bíblicos e comece a ler como se fosse num garimpo, tirando um pouquinho de terra, e quando você começa a ler o texto, você começa a observar que há muita riqueza no texto, há muito ouro no texto, há muito de precioso nos textos bíblicos, na palavra do Senhor. E esse texto de Atos certamente é um texto extraordinário e cheio de riqueza sobre a salvação, sobre como acontece a salvação, como Deus trabalha a salvação, como Deus, quando quer salvar alguém, como Ele se move, como Ele trabalha para a vida de alguém. E se você for observando o texto, versículo por versículo, você vai se encantando e percebendo que há uma riqueza profunda no texto, ao qual nós devemos observar sobre a questão da salvação, sobre como Deus trabalha a salvação na vida de alguém. Observe comigo o texto, quando no versículo nós começamos a leitura. Capítulo 8, versículo 26. O texto começa dizendo: um anjo do Senhor falou a Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe. E aqui você já começa a observar que há uma riqueza muito grande nas Escrituras. Porque se você for a Hebreus 1,14, olha que interessante Hebreus 1,14. Em Hebreus 1,14 está falando sobre os anjos. E o escritor disse assim que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que amam herdar a salvação. Que interessante. O escritor de Hebreus diz que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. E nesse momento, quando você começa a ler o texto, você observa que um anjo falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul. E automaticamente nós lemos o texto, nós lemos até o versículo 40, nós vimos que aconteceu uma salvação. Mas você observa que o anjo não está se movendo, não está trabalhando aqui de qualquer forma. Não é um anjo que aparece e a pessoa tem uma visão dele pronto, simplesmente para ver o anjo. Mas o anjo aparece nas Escrituras e nesse texto aparece trabalhando a favor de alguém que vai herdar a salvação, de alguém que vai ser salvo, como nós vimos no texto eunuco. Se você observar no livro de Atos, você encontra outras passagens. No capítulo 5, os apóstolos são presos. No capítulo 5, os apóstolos são presos. E quem é que vai à noite na prisão e abre a prisão para que os apóstolos saiam? Quem? Um anjo do Senhor. E o anjo manda que eles façam o quê? Voltem ao templo e façam o quê? Preguem, ensinem, não deixem de falar. Perceba que interessante, o anjo está trabalhando a favor de quem? De que maneira? Com qual objetivo? A favor daqueles que vão herdar a salvação, como o escritor de Hebreus fala. No capítulo 12 você também encontra, Pedro estava preso, e o texto diz que Herodes queria matá-lo. Mas à noite diz o texto que um anjo foi lá, abriu as portas da prisão, libertou o Pedro sai e ele continua trabalhando, continua pregando. Então você observa que os anjos estão trabalhando e fazendo exatamente aquilo que o escritor de Hebreus disse. Estão trabalhando a favor daqueles que vão herdar a salvação. Alguém pode me perguntar: pastor, eles continuam fazendo isso? Aí é uma outra história que nós vamos ter que conversar detalhadamente, de maneira dentro da teologia, para ver se é possível que os anjos continuem. Mas no texto é claro que um anjo vai conversar com Filipe. E vocês lembram quem é o Filipe? Vocês lembram do domingo passado, o Filipe? Vocês lembram que no capítulo 8, nós vemos ali no capítulo 8, versículo 4, diz assim, 8:4, acompanhe comigo.
Entre muitos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Olha que interessante, todos iam pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe era um pregador, era alguém que anunciava a Cristo. O centro do Evangelho é Cristo. O centro da mensagem de Deus, o centro da Bíblia é Cristo. E nós observamos que Filipe aparece aqui em Samaria, pregando e anunciando sobre Cristo. Só que nesse momento, quando nós lemos aqui no capítulo 8, versículo 26, um anjo vai conversar com Filipe e vai falar com ele horas. Se nós observamos ali em cima, no capítulo 8, versículo 4 e 5, nós sabemos que ele é um pregador e que ele anuncia a Cristo. Então qual é a intenção do anjo ser ordenado por Deus para conversar com Filipe? Você começa a observar que Deus está se movendo para quê? Para a salvação, para anunciar o seu Filho, para fazer com que alguém entenda quem é o seu Filho, para fazer com que alguém entenda como você de fato é salvo. E vejam que esse ato está partindo de Deus se movendo para salvar alguém. E é curioso isso, porque nós observamos o texto e nós observamos no livro de Atos inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 28, que quem se move para salvar é Deus. Quem se move para salvar é Deus. Nós chamamos isso de Missio Dei, a missão é de Deus. A missão é de Deus. Porque o pecador, conforme as Escrituras, ele não vai a Deus, ele continua cego, ele continua sem procurar verdadeiramente a Deus, ele não consegue descobrir quem é Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus se move para encontrar o Salvador, para alcançar o pecador, E nós vemos que isso começou desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, quando Adão pecou, Adão e Eva pegam e vão lá, e o texto diz que se escondem por detrás das árvores. Porque eles dizem que ouviram a voz do Senhor no jardim, se escondem por detrás das árvores e ficam lá. Eles não procuram a Deus, eles não estão arrependidos, eles não querem saber de Deus. Mas quem vai lá no jardim e vai ao encontro do pecador é o próprio Deus, que vai e pergunta: Adão, onde tu estás? E esse ato de Deus se mover desde o Jardim do Éden em direção ao pecador está em toda a Escritura. Quem se move é o próprio Deus em direção ao pecador. Talvez alguém me diga assim: pastor, mas aqui o eunuco foi adorar em Jerusalém. Mas olha aqueles que também não queriam adorar a Deus. Como no próximo capítulo 9, o apóstolo Paulo não queria adorar a Deus. Ele queria perseguir os cristãos. Ele achava que estava fazendo alguma coisa interessante, perseguindo os cristãos. Mas Deus se moveu para salvá-lo também. Alguém que odiava Cristo, alguém que odiava os cristãos. Quem se move é o próprio Deus, porque a missão é dele. E nós vemos o anjo então conversando com Filipe, dizendo para ele dispor-se e ir até a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É muito curioso isso. Se nós observarmos também no versículo coração do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vemos o nosso Senhor fazendo uma promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que ele diz depois? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas por qual razão os discípulos seriam testemunhas? Por qual razão? Se nós observarmos no texto, somente quando o Espírito Santo descesse e desse poder para que eles fossem testemunhas. E o que nós vemos no livro de Atos é exatamente isso. Quem está atuando nas pessoas para que eles testemunhem é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Quem é que está se movendo então para salvar? É o próprio Deus. Para quê? Para que a glória seja dele, não nossa. Para que ninguém bata no peito e diga: eu busquei a Deus, mas Deus me buscou pelo seu amor, pela sua misericórdia. Para que nenhum de nós se engane que a salvação é um ato nosso, mas é um mover de Deus para conosco. Para que todos se dobrem perante Deus e entendam que é pelo amor dele que ele faz isso por nós. Porque nós, como disse Lutero no final da vida, somos apenas mendigos. Apenas mendigos que precisamos da salvação do nosso Senhor. E nós vemos então que o Senhor aqui manda o anjo fala com Filipe e ordena a Filipe: dispõe que vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Aqui é uma tradução também, estrada deserta. Ele se levantou e foi. Agora note que interessante, quando eu estava lendo durante a semana,
algo me chamou a atenção nesse versículo, dispõe-te. E eu lembrei de um outro personagem lá do Velho Testamento. Vocês lembram quem? Jonas. O Senhor vai a Jonas e diz, dispõe-te, e vai a Nínive. Olha a diferença que existe. Quem é que estava se movendo no livro de Jonas para ir salvar os ninivitas e alcançá-los com misericórdia? Quem estava se movendo? Deus. Porque foi Deus quem chamou o profeta Jonas e disse, vai a Nínive e clama contra ela. Mas Deus estava planejando salvá-los, porque senão ele não levaria Jonas até os ninivitas. E o Senhor diz para que Jonas se dispusesse e fosse. A grande diferença entre Jonas e Filipe é que Jonas, nós conhecemos a história, ele resiste achando que vai conseguir não ir a Nínive, não pregar e eles não serem salvos, porque ele sabia que Deus era misericordioso, sabia que Deus alcança com misericórdia. A diferença é que quando o anjo chega para Filipe e diz, dispõe-te, vai para a banda do sul, o Filipe não hesita em nenhum momento. E aqui é uma coisa curiosa, aonde ele estava nesse momento? Ele poderia estar em Samaria. Ele poderia estar em Samaria. Alguns acham que ele poderia estar em Jerusalém, por causa da sequência do texto, mas ele poderia estar em Samaria. E o curioso é que o texto diz assim, no versículo 6, 8:6, olha que interessante, Filipe estava em Samaria aqui nesse momento. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Qual é a lógica de Deus de tirar um homem de um lugar em que todos estão ouvindo e atendendo? E essa lógica, pelo texto nós observamos, de tirar um homem de uma cidade inteira que todos estão atendendo e levar para um lugar onde só tem um. Só tem um. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso de tirar um homem de uma cidade inteira e levar num lugar onde ele vai encontrar um homem e vai anunciar o Evangelho para um homem? Isso nós precisamos entender. Por que Deus se move dessa forma e tira Filipe de um lugar que todos estão atendendo para levar Filipe a um lugar que só tem um homem que vai ouvir o Evangelho? Vocês lembram o que o nosso Senhor Jesus disse em João? Vocês lembram do que o nosso Senhor disse em João 6,39? Ele diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O Senhor fala que a vontade do Pai é que nenhum seja perdido. Nenhum seja perdido. E se tem um, apenas um, mas esse um foi escolhido pelo Senhor para ser salvo, Deus vai alcançá-lo. Deus vai ao seu encontro e vai alcançá-lo. Lembra do texto de Romanos que nós estudamos? Nós lemos aqui nesta noite? Aos que predestinou, a estes chamou. Mas como Deus chama alguém para a salvação? Deus chama através do Evangelho. E o Evangelho, qual é o centro do Evangelho? Cristo, Senhor. Então Deus vai se mover e nenhum daqueles que Ele escolheu vai se perder. Todos aqueles que Deus escolheu, Deus vai alcançar pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele vai trabalhar levantando alguém para que vá em encontro essa pessoa e anuncie a verdade, a palavra de Deus e o centro do Evangelho, que é Cristo. Não há nenhum escolhido pelo Senhor, o qual Deus não faça isso. Deus vai trabalhar. Então, pense você em Criciúma, em Sara, em Tubarão, em Forquilinhas, aqui na região, todos aqueles que Deus escolheu, Deus vai levantar pessoas como Filipe, para que vão até essa pessoa e preguem a palavra, e anunciem a Cristo, e expliquem a verdade, anunciem o centro do Evangelho, que é Cristo, nosso Senhor. E nós vemos que Deus está fazendo isso. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, nenhum Ele perderia daqueles que o Pai resolveu salvar. E todos os que o Pai resolveu salvar, irão a Cristo e conhecerão a Cristo. Todos que o Pai me deu, o que o Senhor disse? Esses virão a mim. E os que vêm a mim, de maneira alguma lançarei mão fora. O Senhor faz essas promessas e essas certezas de que aquele que o Pai deu vai a Ele, aquele que o Pai deu Ele não vai perder, Ele vai alcançar, Ele vai segurar, Ele vai salvar. E estava lá a certeza de Paulo em Romanos, de que nada nos separa do amor de Cristo, porque é um plano de Deus na nossa vida, na vida daqueles que são salvos. E curiosamente, então, Filipe é levantado e é mandado ir a esse lugar que se achava deserto, ou estrada deserta, é uma estrada que poucos passavam por ela, e o texto diz que ele se levantou e foi.
Foi, mas nós sabemos que é para apenas uma pessoa. Mas o curioso, porque a Bíblia fala muito mais sobre o ser humano. O Senhor Jesus Cristo também diz que um só homem vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que você entende porque Deus tirou Felipe de uma cidade que estava atendendo unânime e leva por um só. Porque esse um só, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. E esse um só que Deus resolveu salvar, Deus enviou o seu Filho para que morresse por ele. Então ele é valioso pelo sangue de Cristo, pela salvação de Cristo. Não porque em si ele é valioso, mas ele é valioso porque Cristo morreu na cruz para salvá-lo. Então Deus não vai perdê-lo, vai alcançá-lo através da pregação do Evangelho, através do ensino sobre Cristo, de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não faz um plano todo. Aqueles que Ele resolveu salvar, Ele vai alcançar, Ele vai chamar através do Evangelho. Não há salvação sem que Deus trabalhe isso no ser humano. E o Felipe, ele se dispõe, o texto diz que ele se prepara e vai para aquele lugar, né? Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Agora preste atenção no versículo 27 que nós temos alguns problemas com esse homem. Esse homem é carregado de problemas, esse homem que o Felipe está indo em direção para conversar com ele e apresentar Jesus Cristo como Senhor. Ele tem vários problemas conforme as Escrituras. Primeiro, eis que um etíope. Aqui a Bíblia apresenta um problema sério, um problema seríssimo desse homem. Porque os judeus tinham uma mentalidade diferente da nossa. Note no capítulo 10, versículo 28, o que Pedro fala um pouco à frente, no capítulo 10, 28. Note que interessante, capítulo 10, versículo 28. Vou ler 27 e 28. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. O Pedro está na casa de Cornélio. Agora note que ele vai falar para Cornélio, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Essa é a mentalidade do judeu da época. O Felipe não é, o Felipe é um judeu aqui já com a questão ele já não é um judeu radical. Ele é um judeu chamado judeu grego, né? Tem o seu nascimento e a sua origem não em Judá, mas em Israel, mas ele fora de Israel, mas ele é um judeu. Mas a mentalidade dos judeus puros, nascidos e criados em Israel, era de não aproximar-se de alguém de outra raça. O Felipe já ele é um pouquinho diferente, ele é um judeu, mas ele já é diferenciado, mas mesmo assim notem que Deus manda que ele vá, mas vai encontrar o quê? Um etíope, que é de uma outra raça. E aqui você observa que se fosse o Pedro, Deus teria que ter trabalhado como trabalhou no coração de Pedro para ele se aproximar do etíope. Que o Pedro disse na casa de Cornélio: vocês sabem que para nós é proibido aproximar-se ou juntar-se de alguém de outra raça. Mas quando Deus está fazendo isso, Deus está mostrando a sua graça de fazer com que Felipe vá até o etíope. E etíope, aqui eu já preguei nesse texto, eu sei que preguei nesse texto. Etíope significa cara queimada, literalmente negro. É essa ideia que a Bíblia traz. Ele é um etíope, ele é negro, é de uma raça completamente diferente. Mas Deus, quando quer salvar, não importa a raça, não importa a cor. Deus vai alcançar aqueles que Ele escolheu. Não importa se branco, se preto, se cafuso, se mulato, seja lá amarelo, seja lá qual for a cor dele. Deus vai fazer com que o Evangelho chegue a essa pessoa e ela conheça Cristo como Senhor e Salvador, não importando a raça, porque aqueles que Deus escolheu, Deus vai alcançar pelo mundo. Lembra que Apocalipse disse que João viu uma multidão que ninguém podia enumerar, de todos os povos, tribos, línguas, raças, de todas as nações? Lá está em Apocalipse, e ali você observa que Deus alcança quem Ele quer, de qualquer raça, de qualquer cor, pela sua graça, pela sua misericórdia Ele alcança, mas Ele alcança através da pregação do Evangelho. Então, o Senhor levanta o Filipe para ir pregar para o etíope, que é de outra raça. Mas o próximo problema dele no versículo 27 é eunuco. E havia uma lei curiosa, porque havia uma lei curiosa no Deuteronômio 23, que aqueles que tivessem um membro viril cortado, ou os testículos trilhados, esmagados, não poderiam entrar na Assembleia Solene. Não poderiam participar completamente de um culto. Porque a lei exigia que se você fosse participar de um culto, você teria que ser perfeito. Perfeito.
Era uma demonstração de santidade de Deus para com aqueles que se aproximavam dele, que teria que ser perfeito se aproximando dele. Só que se alguém olhasse toda a lei, ninguém conseguiria se aproximar do Senhor. Mas havia uma lei específica dizendo que quem tivesse um membro viril cortado ou os testículos trilhados não poderia entrar na Assembleia Solene. E o eunuco tem o seu órgão genital cortado, o seu membro viril cortado. Por isso que a palavra eunuco está aqui. É o eufemismo para mostrar isso. Então, completamente, para participar de uma Assembleia Solene pela lei, ele não pode. Mas e pela graça? E pela graça? E pelo querer de Deus? Se Deus quer alcançá-lo. Pelo querer de Deus e pela sua graça, Ele chama quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Pode ser um etíope, pode ser um eunuco, pode ser o problema que for. Mas se Deus quiser salvá-lo e ele conhecer a Cristo, não importa o problema que essa pessoa tem. Claro que Deus vai transformá-la, porque o chamado não é sem arrependimento. Vem acompanhado de arrependimento, vem acompanhado de mudança de vida. Mas Deus salva quem Ele quer. Nós aqui muitas vezes achamos que Deus tem que salvar esse ou aquele, achando pelos nossos critérios que Deus salva esse ou aquele. Deus salva quem Ele quer, como nós vemos aqui a sua graça para o etíope e o eunuco. Mas ele tem um problema mais sério ainda. Um problema mais sério que é apresentado no texto. Versículo 27. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Aqui está o maior problema dele. Porque o texto diz que ele veio adorar em Jerusalém. Mas tem um problema seríssimo porque ele não conhece a Cristo ainda. Não há o conhecimento de Cristo ainda. Ele de fato era um chamado judeu prosélito, alguém que nasceu em outro país, de uma outra raça, mas ele passa a ser do judaísmo através do proselitismo. Alguém se transforma em judeu, mas não é judeu, não é nascido, não é nada. Ele começa a fazer as coisas que o judeu faz. Mas o problema é que ele foi adorar em Jerusalém, mas ele não conhece a Jesus ainda, ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus. O que a Bíblia fala sobre Jesus, aquilo que a Bíblia mostra. E o que a Bíblia nos diz sobre isso de alguém que não conhece a Jesus? De alguém que não entende a Jesus? O que a Bíblia fala? Olha alguns textos para vocês terem ideia. Ele está voltando, mas ainda não sabe direito sobre Jesus. Jesus em João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no final? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se ninguém vai ao Pai senão por Ele, o que é necessário para que alguém de fato seja salvo? Que alguém conheça de fato a Cristo Jesus. Mas se ele está voltando para casa, ele foi adorar em Jerusalém, mas ainda não conheceu a Cristo, não entendeu ainda a obra de Cristo, ele não pode ser salvo. Mas se Deus escolheu, Deus vai chamá-lo, e chamá-lo através de alguém que vai apresentar Cristo. É por isso que o Filipe foi chamado por Deus, o anjo disse para ele se dispor e ir para que encontrasse com o eunuco. Porque ninguém pode ser salvo se não conhecer de fato a Cristo. Você pode ser um adorador de Deus, mas ser perdido. Você pode adorar a Deus, você não, mas eu adoro a Deus, você pode adorar. Mas se você não conhecer a Cristo e a sua obra e o que Ele faz na sua vida, será perdido. Ah, pastor, mas o meu avô, meu tataravô, ele adorava a Deus, ele cria muito em Deus. Crer em Deus é uma coisa, mas para ser reconciliado com Deus, é preciso conhecer o Filho. Sem conhecer o Filho, a ira de Deus permanece sobre a cabeça da pessoa. Assim diz o texto em João 3,36, diz que quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então o eunuco poderia estar voltando para casa, foi adorar, mas se ele não conhece a Cristo Jesus, a ira de Deus permanecia sobre ele. E tem um outro texto que João usa bastante isso, e mostra bem a ideia disso. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 2, olha o que João escreve, ele diz assim: aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. E ele mostra exatamente isso, mostrando que se de fato uma pessoa quer ser salva, ela precisa antes de mais nada conhecer o Filho. Porque as Escrituras vão mostrar que a reconciliação com o Pai só acontece por intermédio do Filho. Que o perdão do pecado só acontece através do conhecimento do sangue de Cristo derramado na cruz. Que nós só somos justificados diante de Deus através de Cristo Jesus, através do sangue dele derramado na cruz. Não há salvação se não for por intermédio de Cristo.
Não há salvação fora de Cristo. Não há. E se o eunuco está voltando para casa e foi adorar, mas não conhece a Cristo, então como ele poderia ser salvo? Mas ao mesmo tempo Deus está levantando Filipe para que vá e converse com ele. Explique para ele, fale sobre quem é Jesus, para que de fato haja salvação, para que de fato alguém seja salvo nesse momento aqui. E é o que Deus está trabalhando na vida desse eunuco que já está voltando, mas tem um problema sério. Imaginem, meus irmãos, quantos nós temos por aí desta maneira? Quantos estão desta maneira por aí? Que são adoradores de Deus, que adoram a Deus, mas não conhecem o Filho. E são pessoas que muitas vezes acham que vão ser salvos. Mas nós temos um problema sério com as Escrituras, e as Escrituras dizem que não vão ser salvos. Por mais que tenham adorado a Deus com toda a sinceridade, mas não há reconciliação com o Pai se não for por intermédio do Filho. É por isso que a igreja foi chamada para apresentar Jesus Cristo. Nós vimos até o capítulo 8 de todas as pregações. O que nós vemos a igreja falando, os apóstolos pregando, falando sobre o nome de quem, apresentando quem, mostrando qual é o nome que salva abaixo do céu, em cima da terra, qual é o nome que salva? Cristo Jesus. E o foco todo vai para Cristo Jesus. Então não adianta você ficar em discussões teológicas se você não apresenta Cristo, se você não conduz a pessoa a Cristo, se você não apresenta a sua obra, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz e não apresenta para a pessoa. Pode parecer óbvio para você, mas para quem Deus escolheu não é óbvio. A pessoa parece que permanece ainda cega, sem entendimento, como o eunuco que está voltando para casa, mas não compreende Cristo Jesus ainda. E Deus então levanta Filipe, e quem nos dera que Deus levantássemos como igreja, para nós irmos a essas pessoas que Deus quer salvar, Deus nos levantasse como igreja, como cristão, para nós estarmos apresentando Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. E nós vemos Deus trabalhando aqui. O texto diz, versículo 28, vamos a seguir: estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Isaías é extraordinário, porque Isaías a gente chama de evangelho. Isaías pode ser chamado de evangelho. Fala sobre Cristo, fala sobre a sua vinda, fala sobre a sua morte, fala sobre a sua ressurreição, fala sobre tudo, fala sobre a vida futura. Isaías é um profeta extraordinário. E o eunuco está voltando lendo. Alguns acreditam que ele tenha comprado o rolo em Jerusalém. E está voltando para casa lendo o profeta Isaías. Mas ele tem um sério problema, porque ele não entendeu a Cristo. Mas Deus está se movendo, veja que Deus está se movendo para que se encontre com o eunuco. E o texto diz então no versículo 29, então, agora note que interessante, então disse o Espírito a Filipe. Quem está movendo a obra? Quem está movendo a obra missionária do livro de Atos? É o Espírito do Senhor, aquele que é responsável pela obra missionária, aquele que trabalha para que os eleitos sejam salvos, aquele que trabalha para que Cristo seja conhecido, aquele que vai fazer com que nós possamos testemunhar a respeito de Cristo. Olha o que o Filipe vai fazer com o eunuco, ele vai apresentar a Cristo. Recebereis poder ou descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, vão falar de Cristo. E o Espírito diz a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E é curioso porque o Espírito tem que se manifestar no livro de Atos para que alguns se aproximem de outros. Aqui é o Espírito que diz a Filipe se aproxima do carro, alguém de outra raça, é eunuco e não conhece a Cristo. No capítulo 10 o Espírito diz a Pedro, estão alguns homens aí à porta, vai com eles. Fui eu que enviei, vai com eles sem hesitar. Tem que mandar o Pedro ir sem hesitar, e mesmo assim o Pedro dá uma hesitada, vai à casa de Cornélio, mas quem está se movendo, trabalhando, é o Espírito para que aconteça isso. E olha o detalhe, o Espírito diz, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o texto diz, é engraçado, eu fiquei imaginando durante a semana esse detalhezinho do versículo 30, correndo Filipe. O Filipe correndo ali do lado, correndo do lado do carro, e o texto diz que o eunuco estava lendo o profeta. Versículo 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Isso aqui é uma visão de evangelista. Você vê uma pessoa lendo a Bíblia, mas não significa que ela está entendendo a Bíblia. Nós temos que ter como igreja a visão de evangelista. Porque o Filipe poderia se aproximar do carro, olhar, ouvir, ver que ele está lendo, mas dizer, não, esse aí já está tudo certo. Ele está carregando uma Bíblia. Olha como ele é crente, já tem uma Bíblia debaixo do braço, está levando a Bíblia, já é crente.
Porque nós confundimos alguém crente porque ele carrega uma Bíblia debaixo do braço ou está lendo uma Bíblia. Mas quem disse que ele compreende a Bíblia? Quem disse que ele entende Jesus Cristo? E nós deveríamos fazer como Filipe fez, aproximar-se dessa pessoa, entendendo que o Espírito Santo nos leva, nos conduz a nós nos aproximarmos de pessoas assim e ajudarmos essas pessoas. Há poucas semanas eu conheci alguém e estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa disse que a mãe dele tem uma Bíblia e que de vez em quando ele pega a Bíblia para ler, mas ele diz assim: pastor, eu não entendo, eu queria entender a Bíblia, mas eu não entendo. E você olha para a pessoa e vê que aquilo tem uma sinceridade profunda de alguém que pega a Bíblia, tenta ler a Bíblia, mas não compreende, porque é complexo entender a Bíblia de fato para alguns. E Deus levanta pessoas como Filipe, que são evangelistas, que estão incumbidos desta obra de ajudar as pessoas a compreenderem os textos bíblicos e entenderem principalmente Jesus Cristo. Nós não podemos ser como uma igreja que se reúne no domingo e vai embora e está tudo bem. E essas pessoas que estão por aí que ainda não entenderam a Cristo, que precisam de auxílio, de que alguém se aproxime e pergunte para elas como Filipe fez: compreende o que vens lendo? Compreende o que vens lendo? Compreende esse texto que você está lendo? Compreende a Cristo Jesus? E ajudar aquela pessoa. E aqui eu quero fazer uma crítica a nós reformados. A igreja presbiteriana é uma igreja de fé reformada, porque nós muitas vezes nos empolgamos com coisas tão difíceis, tão difíceis, tão complexas, e ficamos debatendo coisas complexas e queremos achar teologia de que os maiores teólogos até hoje não acharam, mas nós queremos às vezes discutir coisas complexas. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Não estou dizendo que coisas difíceis não devam ser questionadas, não devem ser conversadas e estudadas, mas olha a essência do livro de Atos. A essência do livro de Atos é apresentar Cristo como Senhor. Não é discutir coisas difíceis e ficar gastando um tempo absurdo com coisas difíceis sem ajudar as pessoas a entenderem quem é Cristo. Se você passa o seu tempo fazendo isso, então há um grave erro, um sério erro. Porque o que adianta a pessoa saber de coisas difíceis se ela não sabe sobre a essência que é Cristo Jesus? E nós como igreja devemos nos preparar como Filipe aqui. Ouvimos a voz de Deus, ouvimos o seu chamado, a sua direção, e nos aproximarmos dessas pessoas e perguntarmos para ela: compreende o que vem lendo? Para identificar se a pessoa de fato já compreendeu Cristo Jesus como Senhor. Porque Bíblias tem praticamente quase toda a casa. O grande problema é se a pessoa já entendeu a mensagem dela e entendeu a Cristo como Senhor. Então, olha que coisa curiosa. O Filipe se aproximou, como o Espírito ordenou, e perguntou para o eunuco: compreende o que vem lendo? Ele respondeu, versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aqui é um versículo extraordinário. Eu gosto mais dos estudos bíblicos, eu não gosto mais do culto. Eu tenho algo aqui em mim que eu gosto muito mais dos estudos bíblicos. O estudo bíblico é diferenciado do culto. Você está ali, sentado com pessoas, as pessoas fazem perguntas. Muitas vezes você observa que a pessoa faz uma pergunta que pode parecer óbvia, mas ela não entende. E ela questiona, e ela pergunta, e ela vai tirando dúvidas. E num outro estudo ela vai tirando mais dúvidas, e mais dúvidas, e mais dúvidas. E no estudo bíblico você vai acompanhando aquele desenvolvimento da pessoa até o momento que Deus, com o seu Espírito, faz ela entender de fato a essência do ensino bíblico que é Cristo. E você vê a atuação do Espírito Santo na vida dela. Mas para que isso aconteça, você tem que se aproximar da pessoa, perguntar: compreende o que vem lendo? E ela vai automaticamente, como o eunuco fez: como poderei entender se alguém não explicar? Não explicar. E aqui eu quero perguntar para nós como igreja: qual é o nosso desejo de fazermos esse trabalho de Filipe? Qual é o nosso desejo de sentarmos com pessoas e ajudarmos as pessoas de fato a entenderem textos bíblicos e entenderem principalmente a Cristo? Eu estou lendo o livro de Mark Dever, e Mark Dever no livro coloca que a igreja, que realmente é uma igreja espiritual, é uma igreja onde as pessoas estão preocupadas a se assentarem com outras e ensinarem a Bíblia, explicarem passagens, estudarem a Bíblia um com o outro e crescerem no conhecimento de Cristo e na graça de Cristo. E uma igreja verdadeiramente espiritual é uma igreja que realmente ela faz isso, ela age dessa forma. Não é uma igreja que simplesmente se reúne domingo e cantamos e louvamos a Deus, mas vamos embora sem entender essa nossa missão, como Filipe fez, de se aproximar de alguém para auxiliá-lo no entendimento das Escrituras. Quantos durante a sua vida você já auxiliou a entenderem as Escrituras
Quantos você já auxiliou a entender a Cristo e ver a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Quantos? Muitas vezes nós passamos a vida inteira sem nos preocuparmos com isso. Uma vida inteira. E nós achamos que estamos obedecendo a Deus. E o eunuco convidou a subir, Felipe a subir e a sentar junto a ele. Eu imagino que o Felipe estava cansado, porque o texto diz que ele estava correndo. E ainda o lugar meio deserto. Aqui o negócio é difícil, tanto é que eles demoraram para achar água. Eles vão andando até acharem água. E imagina que o Felipe aqui estava bem cansado, correndo ali aos lados, e o eunuco disse, sobe aqui, senta aqui. E aí vem um processo extraordinário, porque olha a essência. Lucas registra esse texto para mostrar a essência. O texto diz, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. É um texto essencialmente cristocêntrico. Isaías 53. É um texto que o coração de Isaías é Cristo. E interessante que o texto que ele está lendo fala sobre a morte do Cordeiro. E aqui está o centro do Evangelho. Você falar da morte, você falar da ressurreição e falar da vinda do nosso Senhor. São pontos que você precisa apresentar no ensino para alguém. Porque sem falar da morte não existe arrependimento, não existe perdão de pecados se a pessoa não ouvir que Cristo morreu pelos seus pecados. Que Cristo foi para a cruz para morrer, para perdoar os nossos pecados. Como o eunuco poderia entender que ele é perdoado se ele não entendesse o sacrifício de Jesus na cruz? E é interessante porque o texto que ele está lendo fala exatamente disso. O texto de Isaías 53 inteiro aqui, talvez fosse só um resumo do que ele estava lendo, né? Ali do Isaías 53. Mas o texto de Isaías 53 diz que o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. Que ele foi subindo ao matador e mostrando para a cruz, para morrer ali, para nos salvar, para nos perdoar. Imagine o texto que o Felipe tem agora para explicar para o eunuco sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a vinda do nosso Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo fala em João 16, quando ele fala que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria de três coisas. Três coisas. Ele diz do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque mostra que eu sou pecador. Da justiça porque mostra que através da justiça de Cristo, o sacrifício dele, é que meu pecado só pode ser perdoado. E do juízo porque se eu crer, eu sou salvo. Mas se eu não crer, eu sou condenado. E o Espírito Santo trabalha dessas três formas. E olha o que o Felipe vai fazer aqui. É exatamente isso, falar de Cristo, apresentar a Cristo. Para nós caminharmos para o final, meus irmãos, interessante, o texto maravilhoso, depois lê Isaías 53, é esse texto que o eunuco está lendo, mas o eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Para nós, olha que esse texto parece óbvio, é um texto óbvio, mas já imaginou quantas pessoas começam a ler o Velho Testamento e não sabem que aquele texto fala sobre Cristo? Que não compreendem que aquele texto fala sobre Cristo? Você já parou para pensar por onde as pessoas começam a ler a Bíblia? As pessoas não sabem por onde começar a ler a Bíblia. Tem gente que conhece alguma coisa sobre a fé e começa a ler Apocalipse. Tem outros que começam a ler no início, mas quando chega em Êxodo, do meio para frente param, porque começa a se tornar complicado com tantas coisas que há ali. E precisa exatamente de alguém como Filipe que se aproxime e auxilie na compreensão das Escrituras como ele fez, e essencialmente para apresentar a Cristo. Caminhando para o final, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Aqui há uma humildade na parte do eunuco. O eunuco poderia ser arrogante e dizer, não rapaz, você aparece correndo aqui ao lado do meu carro, eu sou o superintendente do tesouro lá da rainha dos etíopes, eu não vou querer explicação nenhuma. Ele disse, não, me explique. Isso aqui é uma ação do Espírito Santo já na vida dele. Porque quem Deus quer alcançar não vai ser alguém soberbo que não quer explicar, não quer explicação. É alguém que vai assentar-se e vai pedir para que explique, para que você fale para ela e ela possa ouvir e entender a mensagem do Evangelho. E aqui então o eunuco diz, peço que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Versículo 35. Aqui você percebe que Filipe é um verdadeiro evangelista. Então Filipe
explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aqui há algo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando tem alguma coisa para explicar, os textos dizem que o nosso Senhor começou por Moisés, foi pelos profetas e foi pelos salmos, explicando tudo o que havia a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Começa por um texto, mas aprofunda a explicação. Não é uma explicação superficial. E você observa que o Felipe fez isso, não é uma explicação por cima. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Não é assim. O Felipe poderia ter sentado no carro e dito assim: Jesus te ama, e pulado do carro e disse: vou dizer para outro. Vou dizer para outro, vou explicar para outro isso. Achando que isso é evangelismo. Achando que essa é a missão da igreja, sair dizendo esse chavão: Jesus te ama. Mas nós observamos que ele tem, de fato, a missão como evangelista de começar por aquele texto. Mas por quais outros textos ele andou durante a sua explicação? Porque ele vai andando e vai explicando e vai mostrando. Porque de fato o Senhor não nos mandou dizer Jesus te ama. O nosso Senhor mandou explicar sobre todas as coisas a respeito dele. Todas as coisas. Não é sair falando 2 ou 3 chavões como se isso fosse suficiente. É explicar sobre tudo. E o Felipe começou explicando e foi anunciando a respeito de Jesus. A essência do livro de Atos é a igreja anunciando sobre Jesus, quem salva as nossas vidas da condenação eterna. Versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Ele já sabe de batismo. O Felipe falou sobre o batismo? Na explicação falou sobre o batismo? Porque o eunuco já diz assim: o que me impede de eu ser batizado? De onde é que ele tirou essa ideia aqui? Foi o Felipe que explicou para ele durante o momento que estava apresentando a Jesus? Os passos de alguém que crê em Jesus Cristo? E que os passos de alguém que crê verdadeiramente vai passar pelo batismo? Ou não? E olha aqui que ele se preocupa com o batismo. Algumas pessoas não se preocupam com o batismo. Não se preocupam em participar da ceia, não se preocupam com o batismo. Mas note a preocupação de eunuco logo após já ouvir a explicação. O que me impede que eu seja batizado? Ele já quer participar do que nós chamamos de sacramento. Santa Ceia e batismo. Ele já quer participar. Ele quer participar do batismo já. Isso que me impede que eu seja batizado. E o Felipe, versículo 37, Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está aqui entre colchetes, entre colchetes, porque esse pedacinho aqui aparecia como foi os escritores antigos, eles escreveram esse pedacinho mais na borda dos documentos antigos. Isso é encontrado na borda, por escritores que colocaram essa ideia aqui. Por isso que ele aparece como colchetes. Não aparece no texto ali, mas aparece na borda dos documentos antigos. Então os tradutores e aqueles que foram responsáveis pela Bíblia colocaram isso aqui para nós entendermos a confissão do eunuco. Mas ele disse: eu creio de todo o meu coração. Eu creio no quê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora ele sabe quem é Cristo. E se ele sabe quem é Cristo, ele de fato é um salvo. Se ele sabe quem é Cristo, a ira de Deus foi retirada sobre a sua cabeça. Se ele sabe quem é Cristo, de fato agora ele é selado pelo Espírito Santo que conduziu Felipe a fazer com que eu não conhecesse sobre Cristo. De fato ele pode ser batizado porque agora ele faz parte do povo de Deus, salvo, escolhido pelo Senhor na eternidade, mas que conhece a Cristo. E o texto então vai dizer: então mandou parar o carro, o eunuco, ele é um homem importante, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Não diz o volume da água. Não diz o volume da água. O importante não é o volume da água, mas é o batismo que ele está fazendo. Diz que eles desceram a água e Felipe o batizou. Não há nenhum outro detalhe de como foi esse batismo. É curioso, porque ele tem algum detalhe para nos tirar a dúvida se é por aspersão ou se é por imersão. Não há nenhum detalhe aqui. Desceram a água e ele foi batizado. Mas não sabemos se era num riachinho, se era numa pocinha d'água, no que era, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele quer um selo, uma marca aqui, porque o batismo é uma expressão visível de que você está dizendo que os seus pecados foram lavados, que você é uma nova criatura em Cristo e que agora você faz parte do povo de Deus. E ele então desce e o Felipe o batiza logo após. Versículo 39 e 40, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. E notem isso interessante. Quem é que conduziu o Felipe lá? Quem disse: aproxima-se de cá? O Espírito.
O Espírito disse, aproxima-se de cá. Mas logo após o Felipe apresentar Jesus Cristo, explicar Jesus Cristo, veja que é uma urgência do Espírito pegar o Felipe e já retirar dali. Mas retirar para quê? Diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo seu caminho cheio de... O que essa palavra júbilo significa? Alegria. Lembra do fruto do Espírito? Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Qual é o segundo? Alegria. Alegria. Porque agora ele conhece a Cristo. É uma alegria que somente o eleito entende. De saber quem é Cristo, saber que Ele morreu, que Ele derramou o seu sangue, e por Ele, através dEle, é que nós somos perdoados. É uma alegria que não há explicação, a não ser você entender isso de fato pelo Espírito Santo, e somente através de Cristo é que nós somos salvos. E o eunuco volta para casa alegre. Por quê? Porque ele entendeu Cristo, entendeu o sacrifício, porque alguém explicou para ele. Mas o Espírito tem uma urgência, e no versículo 40 diz, mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, o que ele faz? Evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia, onde ele morava. Evangelizava. O que significa evangelizava? Está mostrando o centro, né? O Evangelho. E quem é o centro do Evangelho? Cristo. Ele não fez só com o eunuco isso. Ele não apresentou apenas para o eunuco Cristo. Por onde o Felipe passava, ele estava apresentando a Cristo como Senhor e como Salvador. E é isso que nós temos que entender como igreja. Entendemos isso como igreja. A nossa missão como Felipe. Meus irmãos, eu espero que as Escrituras e através do poder do Espírito Santo, Deus esteja nos despertando, nos fazendo entender a nossa missão como igreja. Eu espero que nossas orações durante a noite possam ser assim: Senhor, me dirige àqueles que são teus, dirige-me àqueles que são teus, dirige-me àqueles que tu escolheu, dá-me a oportunidade de apresentar o teu filho, mostra-me quem são os teus, e pedir para que o Espírito Santo faça isso da mesma maneira, nos dirigindo, nos orientando, nos mostrando quem são os eleitos do Senhor, para que nós possamos pregar. Quem não for, nós pregamos do mesmo jeito, mas nós temos que pregar a Cristo como Senhor, como Salvador. Quando nós encontrarmos as pessoas, perguntarmos se elas estão entendendo, se elas estão compreendendo, e se nós observarmos que há alguma necessidade ainda, nós ajudarmos as pessoas a entenderem as Escrituras e a entenderem Cristo. E temos o prazer, como Felipe teve, de ver as pessoas se alegrando por entenderem de fato a Cristo, serem salvas, serem batizadas, né? Imagine você ver pessoas que são batizadas porque você evangelizou, esteve trabalhando. Mérito não é seu, é do Espírito. Mas há uma alegria de nós fazermos esse trabalho. Nós precisamos fazer esse trabalho como igreja. Encerro repetindo a frase de Spurgeon: todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Não há dúvida. Porque se o Espírito Santo está em você, Deus vai lhe despertar para que se interesse pelas coisas de Deus e se torne de fato um missionário apresentando a Cristo, testemunhando de Cristo. Não há dúvida nisso. Não é uma frase, é completamente verdadeira, bíblica essa frase. Não está na Bíblia, mas é bíblica. Porque se o Espírito Santo está, nós testemunhamos a respeito de Cristo, como Felipe fez nesse momento para o eunuco. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cada dia mais sermos despertados pelo Senhor, pelo seu Espírito, e possamos ser uma igreja missionária apresentando o centro, que é o Cristo, nosso Senhor e Salvador.